Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. As lâmpadas servem para iluminar. Para isso, são dotadas de potências de iluminação diferentes. Há lâmpadas de 60 watts, de 100 watts, de 150 watts. Esse número em watts diz o poder de iluminação da lâmpada. Também as inteligências servem para iluminar. Nos gibis, o desenhista, para dizer que um personagem teve uma boa ideia, desenha uma lâmpada acesa sobre a sua cabeça. As inteligências, à semelhança das lâmpadas, também têm potências de iluminação diferentes. Os homens inventaram testes para medir a voltagem das inteligências. Ao poder de iluminação das inteligências deram o nome de QI, coeficiente de inteligência. As inteligências não são iguais. Pessoas a quem os testes inventados pelos homens atribuíram um QI 200 têm um poder muito grande para iluminar. Alguns, para se gabar, chegam a mostrar sua carteirinha dizendo que sua inteligência tem uma voltagem alta. Mas nós não olhamos para as lâmpadas. As lâmpadas não são para serem vistas. As lâmpadas valem pelas cenas que iluminam e não pelo brilho. Olhar diretamente para a lâmpada ofusca a visão. Há inteligências de voltagem 200 que só iluminam esgotos e cemitérios. E há inteligências modestas, como se fossem nada mais do que a chama de uma vela, que iluminam sorrisos. Uma lâmpada não tem vontade própria. Ela ilumina o objeto que o seu dono escolhe para ser iluminado. A inteligência, como as lâmpadas, não tem vontade própria. Ela ilumina os objetos que o coração do seu dono determina que sejam iluminados. A inteligência de quem ama dinheiro ilumina dinheiro. A inteligência dos criminosos ilumina o crime. A inteligência dos artistas ilumina a beleza. A inteligência é mandada. Só lhe compete obedecer. As considerações luminosas de Rubem Alves nos fazem pensar um pouco a respeito de como estamos utilizando este grande instrumento que temos, a inteligência. O que temos iluminado com ela? O que temos feito desta grande habilidade da qual dispomos? Allan Kardec deixa claro que a inteligência nem sempre é penhor de moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer um uso pernicioso das suas faculdades. Assim, ter uma inteligência avantajada não significa ser um homem de bem, não significa ser uma alma evoluída. É necessário que essa inteligência esteja sendo canalizada para o bem, para a civilização e aperfeiçoamento da humanidade. A mesma inteligência que desenvolve uma arma química pode desenvolver vacinas e remédios. A mesma inteligência que manipula as leis e as pessoas em benefício próprio pode ser a inteligência que auxilia, que defende os fracos e oprimidos. A mesma inteligência das estratégias criminosas de usurpação do dinheiro público pode ser utilizada na reconstrução de cidades, na restituição da dignidade de povos abandonados por interesses materialistas. Basta que a lâmpada ilumine o que deve iluminar. Basta que façamos escolhas acertadas e demos ordens corretas à nossa inteligência. A inteligência, como as lâmpadas, não tem vontade própria. Ela ilumina os objetos que o coração do seu dono determina que sejam iluminados. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Programa Gotas de Luz. A história que acabamos de ouvir tem o título Lâmpadas e Inteligências. E é muito próximo do tema do nosso programa de hoje. Inteligência e perfeição. O programa de hoje foi desenvolvido por Cacilda Donegan Ambrósio e terá a participação de Wagner Quadros.
Cacilda, então nós já iniciamos o programa com a primeira pergunta. Existe inteligência moral? E se existe, o que é? Existe sim, e a inteligência moral é o ensinamento moral que a gente realmente aprende. E olha, Robert Collins, pesquisador de psiquiatria da Universidade de Harvard e também professor de ética social na mesma universidade, no seu livro Inteligência Moral das Crianças, ele diz que a inteligência moral não é adquirida apenas com a memorização de regras, regulamentos, em discussões em salas de aula, ou também da obediência às normas da casa. A criança é uma testemunha sempre atenta da moralidade dos adultos ou da falta dela. E o mais persuasivo ensino moral que os adultos podem dar é pelo exemplo. O testemunho da vida, a nossa maneira de ser, de falar, de se relacionar com os outros, tudo isso é absorvido lenta e cumulativamente por nossos filhos e alunos. E ele ainda conclui que é uma longa batalha educar nossos filhos para serem bons, e o lar é a base de tudo. Muito bem, Cacilda, e falando aí em inteligência, infelizmente, às vezes, valorizamos demais os títulos acadêmicos. O que é que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? No que se refere aí ao valor dessas considerações de Robert Collins, notadamente para uma sociedade, como se diz ainda, infelizmente, tão apegada aos títulos acadêmicos, de quem emite uma opinião para saber se as aceita, se as adota, Emmanuel, espírito, antecedeu o Robert Collins nessas mesmas conclusões há mais de 50 anos. Quando ele apresentou lá no livro Consolador, na questão 110, ele diz assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. A universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, com essa colocação, nós percebemos que a responsabilidade dos pais é realmente muito grande. É muito grande. E olha, há mais de 150 anos, que nós temos o Livro dos Espíritos, lá na resposta da questão 582, nós encontramos a orientação dos espíritos luminares, dizendo que Deus colocou o filho sob tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, o dirijam pela senda do bem. E tem também uma nota de Allan Kardec, na resposta à pergunta 685A, onde ele enfatiza a necessidade da educação moral como formadora ou transformadora de caráter. Então, como nós vemos, o Espiritismo ele vem tratando desses assuntos da atualidade há mais de um século, quer dizer, 150 anos já. Quem toma conhecimento e das suas lições se enriquece, colocando-as em prática, progride tanto intelectual como moralmente. Adquire, pois, o que nós denominamos de inteligência espírita. Inteligência espírita, Cacilda? O que é? O que é inteligência? Ter uma inteligência espírita? Olha, interessante, A inteligência espírita, ela contém as demais inteligências, porque ela vai mais além, baseando-se no espírito, que é o ser inteligente, que antecede a vida e sobrevive, após a morte. Nele, no espírito, identifica, então, a semente e o fruto, quer dizer, a origem e o final das demais inteligências. E a inteligência espírita, por sua vez, ela se apresenta, como diz aqui o nosso irmão Maurício R. Silva, ele fala que ela se apresenta concêntrica e sinérgica, duas palavras diferentes, O que é isso, Vamos entender. Concêntrica, porque figuradamente uma inteligência está contida na outra, dada a interatividade entre elas. Estão interligadas. Interligadas, é isso mesmo. Então, os outros tipos de inteligência vêm da periferia das informações para o centro do conhecimento. E no centro está o ser espiritual,
o ser pensante, que é o detentor da inteligência espírita, se ela foi bem trabalhada e desenvolvida. Para a gente entender bem, quando a gente parte uma cebola, a gente percebe, né, todas aquelas voltas, As né? camadas. As camadas da cebola. Então, é isso que quer dizer concêntrica, né? Porque a gente vai ver que, então, lá no centro seria a inteligência espírita. E todas estão, como Aquele você miolo, disse, né? miolo, né? Isso. Interligadas. E sinérgica. Sinérgica porque uma inteligência se reflete na outra e assim contínua e simultaneamente. Quer dizer, é o conhecido efeito dominó. Uma se reflete na outra. E vale a pena, então, nos determos mais demoradamente na aquisição, no desenvolvimento da inteligência espírita. Como diz Viana de Carvalho, ele diz assim: quando os ensinos espíritas forem bem compreendidos, examinados, absorvidos pelos homens, e ali, ó, mesmo que a pessoa esteja participando de outras religiões, né? Então, estes ensinos mudarão o comportamento social em razão da modificação moral que cada ser se imporá, né, de acordo com o conhecimento que vai adquirindo, erguendo-se então uma comunidade pacífica e justa, generosa, auxiliando a transformação da terra, né, regenerada e luminosa, que será agora, em breve. E quando nos sentirmos um homem novo, com visão suficiente, então teremos olhos de ver o caminho, a verdade e a vida. E ouvidos para ouvir Jesus, né? Dizendo, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Perfeitamente. Cacilda, e Pedro disse o seguinte, abre aspas, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade. O que é que o apóstolo Pedro quis dizer com isso? Então, nós vamos assim, para entender, vamos começar entendendo o significado das palavras, né? Ciência, né? Ele diz, a ciência temperança. O que é ciência? É conhecimento, né? Temperança significa sobriedade, pessoa moderada, né? Que modera os apetites, as paixões. Paciência a gente até pensa que sabe, né? É a qualidade de quem suporta males, né? Os incômodos, sem se queixar. Piedade é o sentimento despertado, né? Pelos sofrimentos alheios e que nos leva até a remediá-los, né? Desejar remediá-los. Então, uma situação e um sentimento ligado ao outro. Um ligado ao outro. Então, temos então que é importante, o que ele diz, e a ciência temperança, quer dizer, é importante a busca da ciência, isto é, aprender, né? O conhecimento. Nos instruirmos, abrilhantar o pensamento, aprender a nos expressar, buscar a verdade, então é importante. Não podemos prescindir de usar as faculdades com as quais o Pai nos dotou, como a razão, a inteligência, o livre-arbítrio. É desenvolvendo essas faculdades e amadurecendo o senso moral que nós evoluímos. Agora, entretanto, como lembra Emmanuel também lá no livro Palavras de Vida Eterna, não ficarmos só na cultura em sentido único, né? Sim. Então, para a evolução espiritual são necessárias as duas asas, sabedoria e amor, inteligência e sentimento, teoria e prática. E Pedro, né, o apóstolo, sabiamente ele já advertia, né, nos advertia que não bastava ficar só na ciência, ou seja, só no conhecimento. Então, é necessário juntar ao saber a piedade, o amor, né, juntar ao conhecimento a sobriedade, moderar os apetites, as paixões e saber suportar as dificuldades sem se queixar, procurando também remediar os sofrimentos do próximo. Então, com tudo isso, nós poderíamos então dizer que não basta conhecer, é preciso ação, é preciso fazer. E também não só desenvolver a inteligência, mas também praticar a caridade, amor em ação em favor do próximo. Sem dúvida, olha, porque conhecer é muito importante, sem dúvida, né? Alguém já disse que todos os males vêm da ignorância, mas o conhecimento sem o amor é incompleto. Diríamos ser um saber pela metade. Aquele que só cultiva a inteligência desconhece talvez a parte mais importante da verdadeira sabedoria. Muitas pessoas, a gente percebe que têm um trato agradável, são gentis, porém por conveniência. Apenas para obter melhores resultados em suas relações. Só quando interessa. Às vezes é interesse comercial, né? Às vezes outros interesses. Às vezes a pessoa até faz uso da gentileza, né? Daquela diplomacia, mas para conseguir melhores resultados. Então, nesses casos, a gente vê que não tem nem piedade e nem amor.
O que há realmente é interesse. Não se respeita o outro, mas se usa o outro para obter vantagens. E no setor do conhecimento, da ciência, nós temos realizado grande progresso. Mas no que tange ao amor, à fraternidade, à solidariedade, nós não temos logrado o mesmo resultado. Nós não temos, dado à asa do amor a mesma atenção que nós damos à asa do conhecimento. Nos preocupamos mais com uma que com o outro. Mais com o conhecimento do que com o amor. E a do amor é tão importante quanto a do conhecimento, porque também só com uma asa a gente não realiza o voo para o mais alto. E para agir corretamente, é lógico que é preciso saber. Quando sabemos com firmeza o caminho, quando temos convicção, temos mais força para buscar o objetivo desejado. Porém, não devemos ficar só na teoria, buscando sempre saber mais, sem experimentar, sem praticar aquilo que aprendeu. Então, por comodismo, por egoísmo, devido ao nosso pequeno grau evolutivo, nós temos permanecido mais na teoria. Nós ensinamos para os outros, aquilo que nós julgamos bom, mas também não praticamos ainda. Esquecemos de que o melhor fator de convencimento é o exemplo. Então, se já sabemos o caminho, é imprescindível nos dispormos a realizar esse trajeto, mesmo porque há detalhes da estrada que só vão clareando quando nos aproximamos deles, à medida que avançamos. Então, em doutrina espírita, que ela revive e restaura o cristianismo, a ação é fundamental. A vivência do amor. E só sabe verdadeiramente o que seja a vivência do amor aquele que a vivencia. Às vezes, uma parada cardíaca vale mais para o reposicionamento da pessoa, para mudar o seu modo de proceder, do que dezenas de anos de estudos, porque é teoria sem prática. Então, é necessário sair do discurso, da simples teoria e partir para a aplicação, para a experiência. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Continuando então o raciocínio, Cacilda, dentro do tema de hoje, inteligência e perfeição, como se forma o caráter de uma criança? É possível manejar o caráter? E se considera possível hoje manejar as inteligências através do conhecimento, como tal se desenvolve? Não seria possível fazer o mesmo sobre os caracteres? Afinal, o que é caráter, Então, se a gente for ver lá no dicionário Aurélio, caráter pode ser definido como o conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo, e que lhe determinam, então, a conduta e a concepção moral. Mas sabemos que o homem ele está em constante mudança, em constante aprendizado e que depende do seu grupo social para desenvolver-se como pessoa integral. Em relação ao desenvolvimento da inteligência e do conhecimento da criança, já se sabe que, em grande parte, este é função do meio social. Se o conhecimento tende a se uniformizar entre os indivíduos, já com o caráter acontece o contrário, Pois é o caráter que distingue os indivíduos. E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, falando sobre a perfeição moral, apresenta então o egoísmo como um dos piores vícios componente do caráter de muitos homens. E diz que devemos pesquisar todas as causas e influências que excitam o egoísmo e combatê-las. As causas são numerosas, mas devemos atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Mas não essa educação que tende a fazer homens instruídos, escola, faculdade. Aí é informação, É, aquela informação. Mas a que tende a fazer homens de bem. Então, a educação, se ela for bem compreendida, ela será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Então, e esta arte, porém, ela requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Então, é um grave erro acreditar que basta ter a ciência, basta ter o conhecimento para aplicá-lo de maneira proveitosa. Então, que se faça, diz Kardec, pela moral,
tanto quanto se faz pela inteligência e ver-se-á que se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas uma boa cultura para darem bons frutos. Então aí nós vemos a grandiosa importância do estudo da formação do caráter e da moral, não é verdade? Ah, sem dúvida. E olha, nós temos o Wallon, né, no livro As Origens do Caráter na Criança, achei muito interessante, ele propôs o estudo que busca a gênese, a origem do caráter. Olha que interessante. Então, por meio desse estudo, verifique-se particularmente de como a criança, ao se desenvolver, ela elabora de etapa em etapa o que se chama caráter. Então, o bebê, ele não tem ainda outras maneiras de se expressar que não a emoção. Então, é através dela, da emoção, que ele se comunica com o outro, né? Com o adulto, que cuida dele. E é através da emoção que começa, então, a estabelecer a sua relação com o mundo. Ao expressar o que sente, os adultos à sua volta vão atribuindo significados às suas ações, né, do bebê, que ele vai se apropriando e vai construindo a sua própria forma de ver o mundo. Então, vários significados sobre suas ações são lançados e ele vai formando sua própria conduta, suas posturas, né, ao se apropriar de significados. Bom, de repente alguém não está entendendo nada, né? Mas vamos ver um exemplo aqui. Olha, quando o bebê cai, né? O bebê está começando a andar, ele cai ao dar os seus primeiros passinhos. E aí as reações dos adultos, nossa, né? Vão lhe mostrando alguns caminhos possíveis para a sua construção, que vão desde o significado de que cair, né? O cair é algo ruim, é algo amedrontador, né? Que ele não pode superar sozinho, isso de acordo com a reação de quem está ali à sua volta. Sim. Como também algo comum, corriqueiro, a ser superado. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Ninguém liga, né? Ninguém chora, ninguém fica bravo. Ou ainda, quando um coleguinha, por exemplo, tira um brinquedo da criança, né? Aquele brinquedo especial que a criança ganhou do Natal e que custou muito caro aos seus pais. Aí, os pais estão ali à sua volta, ele vai ver a reação, ou as reações dos adultos, né? Na sequência, apontam e mostram significados que a criança, né, o bebê vai incorporando ao seu caráter. Qual é a nossa... Aprendizado o mesmo. aprendizado. Então, assim, suas vivências, em especial a relação com os outros, vão sendo fundamentais nessa construção de si mesmo, do seu próprio caráter, quer dizer, já começa de bebê. Essa talvez seja uma possibilidade de compreensão do alerta que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos, né? Quando ele diz que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. E uma vez conhecidas essas causas, o remédio se apresentará por si mesmo, né? Só restará, então, combatê-las. Cacilda, todos nós desejamos viver num mundo diferente do que atualmente se apresenta. E a doutrina espírita orienta que a Terra será um plano de regeneração. Agora uma questão, quando será isso? É necessária a construção de um novo ser, né, que tenha consciência plena do objetivo da existência, como também consciência plena de que ele, o ser, é responsável pelos atos, ou seja, nós mesmos, né, dos atos, das ações e das relações que estabeleça ao longo da caminhada. Então, principalmente os educadores e os espíritas têm esse compromisso na mudança do direcionamento, na condução dos espíritos que estão sob suas responsabilidades. Nós pais, né, educadores, que somos os primeiros educadores. Então, com o mesmo empenho e dedicação que desenvolvemos a busca de suprir as necessidades materiais daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, necessitamos também alimentá-los com valores éticos que se transformarão nos alicerces da conduta futura. A Dalva Silva Souza tem um livro chamado Nos Caminhos da Liberdade. Ela conclama aos espíritas a contribuir para a construção dessa nova sociedade. E na construção dessa nova sociedade, mais sadia, democrática, afirma que é preciso considerar que não bastam novas tecnologias ou novos suprimentos de energia. Há que se oferecer às pessoas interação afetiva, segurança e sentido.
Então, somos os espíritas, então, agraciados pela grande beleza da esperança que nos indica que o futuro depende de nossa ação imediata no presente, né? Na nossa resolução e realmente nos empenharmos na construção deste homem novo, evangelizado, consciente da responsabilidade que tem consigo e com o próximo. Ô Cacilda, então esse homem novo, educado e evangelizado, o que seria essa construção, a construção desse novo ser? Olha, seria exatamente estabelecermos propostas educativas que não privilegiassem somente os aspectos da inteligência, né, de conhecimento, da cultura produzida pela humanidade ao longo da sua caminhada pela Terra, mas termos a preocupação primordial de estabelecermos um projeto de educação desse espírito que chega para uma nova existência com viciações, né, dificuldades no aspecto moral, insegurança. E nós temos uma obra importantíssima, chama Nossos Filhos São Espíritos. O grande escritor é o Hermínio Miranda, e ele coloca aí nessa obra claramente a necessidade da observação, mas aquela observação meticulosa para se identificar a necessidade que o espírito apresenta, né? E as ações da educação moral que possam ser realizadas para a reeducação dessas necessidades. No entanto, toda transformação ela é gradual, sequencial e demanda perseverança e boa vontade. Uma outra coisa também, Cacilda, a gente tem notado que uma certa pressa, né, nas pessoas que reconheçam e busquem esse novo ser. No entanto, muitos são ainda os que não aceitam ou entendem essa necessidade. O que fazer para amenizar isso, já que também temos responsabilidade na evolução dessas pessoas? A gente se preocupa às vezes com os filhos que não estão nos acompanhando, sempre, né? Isso é muito importante. Mas olha, a nossa responsabilidade, às vezes não só os filhos, às vezes pessoas que convivem conosco também, né? Não nos dá o direito de avançarmos no livre-arbítrio de qualquer dos nossos irmãos de caminhada. Então, a nossa obrigação, ela consiste em todas as oportunidades que se nos apresentem, em alertarmos, estimularmos, esclarecermos, nos colocarmos à disposição, no auxílio daquele com quem temos essas relações. Nunca, porém, podemos vivenciar a caminhada do outro. Lembrando-nos de Jesus, nós vemos que nem ele, que foi o espírito mais perfeito que nós já tivemos aqui na Terra, pressionou a quem quer que seja segui-lo. Então, lá na obra Há 2000 anos, nós vamos encontrar um relato do encontro, né, memorável do mestre com o senador Públio Lentulus. E após o diálogo que se estabelece entre eles, o mestre volta-se para o senador e coloca objetivamente: senador, está no teu querer seguir-me agora ou amargar séculos de sofrimento? Essa é uma escolha, né? É uma escolha. E a benfeitora espiritual também, Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, ela afirma que ninguém aspire vencer aguardando que outros realizem o esforço que lhe cumpre desenvolver, porque a conquista é pessoal e intransferível. Assim, por mais que queiramos, não podemos caminhar pelo outro. E falando em educação, Cacilda, também há pouco tempo, né, a repressão que era norteada aí, que norteava as relações familiares entre pais e filhos, não pode isso, não pode aquilo. E hoje, na moderna pedagogia, se prega a liberdade total, plena e restrita. É correto isso? E qual deve ser o comportamento de um pai e uma mãe espíritas? Olha, o papel dos pais espíritas, ele está claramente contemplado por Allan Kardec, tanto a gente vê no Livro dos Espíritos, também no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho lá no capítulo 14. Então, em sendo assim, é claro que é necessário uma postura que tenha como objetivo não só uma educação intelectual, mas também uma educação moral. E se num passado recente ainda houve o excesso de rigidez, né, de proibições, como você diz, sem os esclarecimentos que levassem, né, os filhos a entender do porquê dessas proibições, né, dessa rigidez, no presente nós temos uma liberdade excessiva, que supre do espírito reencarnante a consciência de limites.
e, portanto, também de deveres e de direitos. E o caminho, certamente, é aquele que nos é recomendado por Kardec, que é o do bom senso, né? Da consciência, da responsabilidade assumida, da constatação de que paternidade e maternidade é uma missão e, ao mesmo tempo, é um grande dever que deve ser desempenhado com zelo, afeto e direcionamento seguro. Então, é a liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade, falou tudo. Então, é preciso que se tenha consciência que esses espíritos reencarnados nesse planeta ainda não possuem maturidade suficiente para estabelecer uma conduta reta se eles não receberem essa reta condução. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Então, retomando, Cacilda, o nosso programa, o raciocínio, né, do tema de hoje, de inteligência e perfeição, nós temos uma outra questão para você responder. A proposta da construção de um novo ser é exatamente a de nos tornarmos todos verdadeiramente cristãos? E como poderemos ser identificados? Olha, sem dúvida, é nos tornarmos verdadeiramente cristãos, né, como você disse. E o próprio mestre nos responde quando ele afirma que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E o amor, o verdadeiro amor, é a excelsitude de todas as virtudes. Então, e o Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele coloca que em sua origem o homem só tem instinto. Aí, quando mais avançado e corrompido, ele tem sensações. E mais avançado, ele atinge a plenitude de sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. Então, quer dizer que a inteligência sozinha não dá autoridade e torna o homem vitorioso? A inteligência por si só, ela realmente não equilibra o homem. O bom uso das faculdades depende da moral, que também não pode ficar isolada. Isso é importante. A união da inteligência com a moral representa a verdadeira autoridade e nos faz vitoriosos. Homens moralizados e instruídos é que implantarão o reino do bem na terra. O princípio moral é o quê? O sentimento de justiça, de caridade. Então, entre os maus, muitos há que apenas o são ainda por arrastamento e que se tornariam bons se observassem bons exemplos, né, desde que submetidos a uma influência boa. O que temos de combater são os vícios do caráter, que são orgulho, egoísmo, cupidez, com todo ali os seus cortejos. A doutrina espírita, como doutrina de educação, ela considera o homem como ser criado por Deus, com a finalidade de se aperfeiçoar e também contribuir na obra da criação. E o homem, sendo imortal, ele está sucessivamente em dois estágios distintos, né? Ora desencarnado no mundo espiritual, ora encarnado no mundo físico. E ao estar encarnado, também não é esta a primeira existência do homem, pois ele já as teve outras, né, anteriores, trazendo delas tendências e ideias inatas. Cacilda, então, como educar o espírito sabendo de tudo isso? Das suas tendências, das suas dificuldades e das suas ideias inatas que traz de outras encarnações? Cabe à educação, né? Então, é fortalecer e ampliar as boas tendências do espírito, que aí os educadores, os pais principalmente já vão observando, e corrigir suas más tendências, direcionar seu caráter para o bem, promover o esforço para conquistar virtudes, né? Ampliar os horizontes também intelectuais, logicamente. Então, o educador, que são os pais, os professores, e principalmente o espírita, ele deve manter o diálogo aberto, estimular o educando a fazer uso de suas potencialidades, deve dar-lhe instrumentos que possibilitem a sensibilidade do sentimento e fornecer-lhe a aplicação prática dos princípios de vida oferecidos pela doutrina espírita. E, na medida do possível, objetivando a educação integral do ser, deve procurar unir a família ao processo educacional da escola, né? Tendo sempre em mente que vida é educação. E, portanto, a coletividade, a família, a escola, o trabalho, a sexualidade, enfim, tudo que faz parte da existência terrena, educa. Na medida em que promovemos a integração
do homem consigo mesmo, tornando-o consciente de si, da sua perfectibilidade, que ele vai atingir um dia, e também sua integração com o próximo e com Deus, nosso Pai. Então, o homem educado no bem e para o bem, quer dizer, numa palavra, o homem moralizado, ele terá consciência de como deve proceder, segundo o conselho do apóstolo Paulo de Tarso, quando ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Cacilde, lá no livro Obras Póstumas, né, Kardec ele diz o seguinte, abre aspas, a inteligência nem sempre é penhor de moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer um uso pernicioso das suas faculdades. Por outro lado, a simples moralidade pode não ter capacidade. É, pois, necessária a união da inteligência e da moralidade. Fecha aspas. Novamente, a inteligência e a moralidade caminhando juntas. Caminhando juntas. Então, mais do que nunca, a gente percebe, né, Wagner, que essas palavras do codificador, ela encontram comprovação, né, nos dias de hoje, né, nesses dias atuais. Sem dúvida. Então, a inteligência do homem, ela conseguiu levá-lo, né, a pisar na lua, a fazer clonagem de ovelhas, a realizar transplantes cardíacos, né, transmitir via satélite imagem e o som de um evento a todos os quadrantes do globo, né, no mesmo instante em que o fato está ocorrendo, a manipular a energia nuclear. Mas, nada obstante, o homem ainda sente os efeitos terríveis das guerras, né? A juventude, agora que a gente vê ali as voltas com tóxicos, né? Com a AIDS, as nações pobres sendo ali espoliadas pelas nações ricas, a depressão, que é a doença do século, aí tirando a alegria de viver de muitas pessoas, de jovens, de adultos, de idosos, suicídio, terrorismo, violência, né, que completam esse quadro de sofrimento, gerando aí desconforto, descrença, desilusão, né, na alma de muita gente. Então, é a inteligência do homem mal direcionada, criando para si e para os seus companheiros de romagem terrena um clima de insegurança, uma atmosfera de tensão, um inferno mesmo, né, de desassossego, quando todos poderíamos viver num ambiente de paz, de harmonia, né, num verdadeiro céu de compreensão, de concórdia, né, dentro daquilo que a gente aprende no Espiritismo. Tanto que lá no Livro dos Espíritos, acho que é a questão 922, que fala sobre felicidade. Então, fala que do ponto de vista material, a felicidade é ter a posse do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E Kardec dizia, né, que é preciso unir a inteligência à moralidade. Então, vai daí esse apelo incessante ao combate cerrado contra o egoísmo, contra a vaidade, contra o orgulho, os preconceitos. Bom, numa palavra, a melhor e mais intensa observância às leis morais, ensinadas e, sobretudo, vivenciadas por Jesus. Então, só assim as conquistas tecnológicas, os avanços científicos serão postos para o bem-estar de todos. O Cacildo, então nós vemos que o espírito ele tem que progredir então em dois sentidos, na intelectualidade e na moralidade. Só assim então ele vai atingir um grau maior de perfeição. Isso acontece em toda reencarnação? Bem, as escolas terrenas, elas facilitam o progresso intelectual, né? Agora, no entanto, a gente percebe que pouca atenção é dada ao progresso moral. E nós espíritas, nós cristãos, precisamos nos dedicar ao melhoramento de nossos filhos, desenvolvendo a sua moral através da educação no lar. E do encaminhamento também, né, na escola religiosa. Sem dúvida. Só o desenvolvimento intelectual não basta para formar um homem de bem, né? Há muitas criaturas desenvolvidas intelectualmente, mas que fazem mal ao seu próximo. E outra afirmação do Allan Kardec, lá na Gênese, diz o seguinte, que esses períodos promovem uma espécie de seleção dos espíritos encarnados. Diz também, inclusive, né, que os espíritos inteligentes, mas destituídos de moralidade, podem ser expulsos da Terra e enviados a mundos primitivos, onde começarão nova história de civilização a duras penas. O que é que significa isso? O Espiritismo ensina, né, que o espírito ele não retrograda, quer dizer, ele não volta atrás. Não anda para trás. Não. Mas ele pode ser colocado, sim, numa condição encarnatória inferior à que tinha, caso ele não souber aproveitar a oportunidade aí dada por Deus.
É assim que um rico que utiliza mal, às vezes, sua fortuna, ele pode acabar reencarnado numa favela. Então, a condição de aprendizado, ela é socialmente um retrocesso, mas espiritualmente não. E a raça adâmica, foi bom você ter falado isso, né? Que ela representada pela figura de Adão, era formada por uma pleiade de espíritos que foram expulsos de um mundo já civilizado. Eles acabaram sendo trazidos para a Terra e aqui eles ajudaram outras entidades menos evoluídas a melhorarem-se. Então, pelo sofrimento de terem sido expulsos do paraíso, que na realidade não era o paraíso, mas era um mundo mais adiantado que eles viviam, né? Tendo que se adaptar a uma nova realidade, eles espiaram suas provas e provavelmente retornaram melhores, mais espiritualizados aos seus mundos de origem. E lá no Velho Testamento, no livro Gênesis, quando o Espírito, né, que é a representante da divindade, ele se refere à vida que Adão teria sobre a terra, ele condena-o ao trabalho árduo para que aprenda a sobreviver. Tanto é que ele diz, com o suor do seu rosto ganharás o pão do teu sustento. Então temos aí também sido diariamente alertados pelos espíritos de que necessitamos desenvolver as duas asas que nos levarão à perfeição, a asa do amor e a asa da sabedoria. O que você tem a dizer sobre isso? É o que a gente está falando bastante, né? Os espíritos nos ensinam, então, que a sabedoria sem amor é campo aberto ao materialismo. E ao passo que também o amor sem sabedoria, ele também constitui portas abertas ao fanatismo. Então, nós temos necessidade de amor e sabedoria em perfeito equilíbrio. Daí a necessidade de um amor que saiba e de uma sabedoria que ame. Pois só com o correto equilíbrio entre o amor e a sabedoria, em igualdade de desenvolvimento, é que seriam capazes de nos harmonizar com as leis universais da criação. Então, uma outra questão, Cacilda, como procedemos normalmente em decorrência da desigualdade de proporção entre a nossa maneira de saber e de amar? Olha, nós temos inteligência, mas não possuímos o amor, por isso nós somos perversos. Se temos a nossa noção de justiça, né, mas que não leva em conta o amor, por causa disso somos implacáveis. A nossa interpretação para a diplomacia, se ela não se baseia no amor, por conta disso nos tornamos hipócritas. O êxito que alcançamos em qualquer atividade que exerçamos, né, se não considera o amor, por essa razão somos arrogantes. A riqueza da qual desfrutamos, se não contém nenhuma dose de amor, é então que nos tornamos avarentos. A nossa externa docilidade, se não contém amor, nós nos tornamos servis. A pobreza que nos ensina, se não é recebida com amor, nos torna orgulhosos. A beleza com que a natureza nos brinda, se não contém o tempero do amor, nos fazemos ridículos. A autoridade que nos foi confiada, se não é exercida com amor, nos torna tiranos. O trabalho desmedido a que nos entregamos, se não contém a dosagem equilibrada do amor, por isso nos faz escravos da ganância. A simplicidade que às vezes ostentamos, sem a devida dosagem de amor, nos deprecia. A lei exercida sem o equilíbrio do amor nos escraviza. E a política exercida sem a presença do amor nos faz egoístas. Cacilda, e para que bem compreendamos o valor da sabedoria exercida com amor, os espíritos superiores nos esclarecem que a nossa vida, sem a bênção do amor, não faz sentido. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos alerta para que observemos esses dois ensinamentos. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. E não deveremos jamais negligenciar esses dois ensinamentos. Não só nós espíritas, né? Nós cristãos poderemos considerar, todos nós, sob pena de não alcançarmos o esperado êxito na nossa passagem por esse planeta que nos abriga e nos concede a grande oportunidade, né, de crescimento, de desenvolvimento, tendo como roteiro para o nosso triunfo os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus Cristo. Então, cabe a nós, portanto, levar em consideração que precisamos imediatamente despertar para a prática das lições que a doutrina espírita, né, que o cristianismo nos fornece, e fazer uso de nossa força de vontade para empreendermos o quanto antes
a tão necessária modificação de comportamento, abandonando, em definitivo, esse procedimento milenar do homem velho, que sempre fomos, né, que trazemos, e buscarmos agir o quanto antes com os ensinamentos contidos nas mensagens de Jesus, se pretendemos atingir a nossa finalidade maior, que é, sem dúvida, o progresso do ser espiritual que somos, e atingir a perfeição. Cacilda, e para que os nossos ouvintes possam se aprofundar um pouco mais nesse assunto, você poderia então nos dar a bibliografia do programa? Nós consultamos um texto, Inteligência Espírita, do Maurício R. Silva, Jornal Mundo Espírita de agosto de 1998, Palavras de Vida Eterna, no livro de Emmanuel, o texto Chamamento ao Amor, de José Argemiro da Silveira, no jornal Verdade e Luz, de junho de 2000, também o texto Educação e Caráter, da Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves, de Ribeirão Preto, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, As Origens do Caráter na Criança, de Wallon, né? Jornal Verdade e Luz, de julho de 2001, o texto A Construção do Novo Ser, de Jacira Branches Leite, do Rio de Janeiro, o texto Educando na Visão Social Espírita, de Marcos Alberto Demário, o jornal Mundo Espírita, de fevereiro de 1998, o texto Inteligência e Moralidade, de Celso Martins, o Progresso do Espírito, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de José Keide Tufaile Waichan, e Considerações sobre a Sabedoria e o Amor, do José Francisco Costa Rebouças. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Cresça. Um pequeno avanço dentro de você representa um crescimento externo acentuado. Um mínimo aumento nas habilidades de pensar e compreender, no domínio das emoções, na elevação do espírito resulta em grandes e visíveis melhorias externas. Avance num bom sentido mesmo que sinta ásperas dificuldades. Se não conseguir o muito, o notável, dê pelo menos um passo adiante, inicie a autoconfiança e enfraqueça os problemas. É dentro de você que nasce o sucesso. O muito que você quer crescer começa com pouco. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.